dia a todos. Nenhuma força poderá da sua mão me arrancar, até com ele eu me encontrar, firme estarei no seu poder. Essa é a segurança que só o Evangelho pode nos trazer, amém? Nós estamos, então, voltando, depois de um culto especial de Páscoa, às pregações expositivas em Gálatas. E é esse mesmo Evangelho aqui que está sendo defendido lá nas igrejas da Galácia por Paulo. A Bíblia fala do Evangelho, mas hoje são muitas vozes que dizem ter o verdadeiro Evangelho, não é verdade? Mas como nós podemos saber? Como nós podemos saber que existe um verdadeiro Evangelho? Seria muita pretensão nossa colocar o título dessa série de pregações positivas, a igreja sendo firmada no verdadeiro Evangelho? Será que existe um verdadeiro Evangelho? Ele existe. E nós podemos saber por um simples motivo, porque ele está na Bíblia. O Evangelho é a medida de todas as Escrituras. Você sabe que os livros que compõem a Bíblia são chamados, ou é chamado de cânon, o cânon bíblico. E cânon significa régua. Qual é a medida, qual é a régua que foi o critério para a escolha, ou na verdade para reconhecer os livros da Bíblia? Foi o próprio Evangelho. O Evangelho é a medida, é o cânon das Escrituras. E a Bíblia diz também que todas as Escrituras são úteis para o ensino. Todas as Escrituras. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela, do início ao fim. A Bíblia começa com o Evangelho, revelando o Evangelho. E ela termina com a consumação do Evangelho. Tudo na Bíblia é a respeito do Evangelho. Portanto, para nós sabermos qual é o verdadeiro Evangelho, a gente precisa olhar para a Bíblia. Jesus mesmo falou. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque nela julgais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E lá em Apocalipse, Jesus também falou: a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, eu testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Um livro escrito por João. Então nós vemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por homens humanos. E esses homens humanos não tiveram as suas características retiradas por Deus. Deus usou as qualidades desses homens, homens falhos, pecadores como nós, mas o que eles escreveram, o Senhor Jesus testificou como infalível e inerrante. Então, tudo que está na Bíblia aponta para o Evangelho, e tudo que está na Bíblia nós podemos ter certeza que é a palavra de Deus. Tanto aquelas palavras que Jesus falou no Evangelho, diretamente ele, como as palavras que os profetas falaram no Antigo Testamento, como as palavras que os apóstolos falaram e escreveram no Novo Testamento. Todas são palavras de Deus. Todas. O que Paulo escreveu é tão palavra de Deus como o que Jesus falou lá nos Evangelhos. Porque tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. E se nós irmos contra o que a Bíblia ensina, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. É blasfêmia contra o Espírito Santo ir contra qualquer coisa que a Bíblia ensina, seja pela lei, pelos profetas, pelos evangelhos ou pelos escritos apostólicos que nós encontramos no Novo Testamento. Mas Paulo escreveu aos Gálatas para alertá-los do falso evangelho dos judaizantes, como nós temos visto. E temos visto que ele realmente começa de forma muito incisiva, né? Ele começa falando: olha, admiram-me que estejais passando desse evangelho, do evangelho da graça, daquele que vos chamou na graça, para outro evangelho que não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o verdadeiro evangelho. Mas se alguém vos ensinar qualquer outra coisa que não seja esse evangelho da graça, seja amaldiçoado. Mesmo que ele fala, olha só, mesmo que eu mesmo, ou um anjo venha e ensine outra coisa, seja anátema. Ele está dizendo: essa autoridade não é minha, essa autoridade é de Deus. Então existe um evangelho e nós precisamos entender muito bem
qual é esse evangelho para refutarmos qualquer falso mestre, qualquer falso profeta, qualquer ensinamento errado que não esteja de acordo com aquilo que Jesus ensinou pela sua palavra. Trata-se da pergunta mais importante que pode ser feita. O que o homem precisa fazer para ser salvo? Não existe pergunta mais importante do que essa. Por isso Paulo está sendo tão sério. E por isso Paulo está sendo tão duro com os Gálatas, porque eles estão deixando seduzir por ensinamentos que saem da graça e querem fazer acréscimos ao verdadeiro evangelho, que é aquele que diz que Cristo morreu por nós e o seu sangue nos comprou e nós estamos justificados. Na última pregação nós vimos então que Paulo confronta Pedro. Pedro está ali em Antioquia, que se tornou ali a principal base da igreja cristã depois da dispersão de Jerusalém. E chegam alguns do grupo de Tiago e Paulo, então, Pedro, então ele dissimula, porque ele estava comendo com os gentios. Ele dissimula que não estava. Por quê? Porque provavelmente, vamos aí para nós, provavelmente ele estava comendo algum alimento considerado impuro pela lei. Ele não queria ser visto com os gentios. Os gentios são os não-judeus. Ele não queria ser visto pelos judeus que estavam chegando de Jerusalém, que estava ali com os gentios comendo e vivendo como os gentios. E aí Paulo pergunta, olha, sendo tu judeu, vive como os gentios, por que queres obrigar os gentios a viver como os judeus? E aí foi o último versículo que nós vimos. E hoje nós vamos então estudar e explicar os versos 15 a 21 do capítulo 2, que nós lemos agora no início do culto. Vamos ver que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem. E vamos entender como isso mostra a necessidade que nós temos de alguém, de um Salvador, que nos torne justos. Que nos torne justos e que nos justifique. E nós vamos ver também que é a justificação pela fé, aprofundar o nosso entendimento sobre isso. E vamos aprender também o que é a união com Cristo. A união mística, como é conhecida, mística com Cristo. Não mística num sentido esotérico, mas mística porque é um mistério que nós não conseguimos entender com a nossa mente humana. Então vamos abrir de novo lá em Gálatas 2 e vamos reler esses versos. Começar de onde nós terminamos na semana retrasada. Gálatas 2, você pode abrir aí a partir do versículo 15. Gálatas 2, 15 a 21. Justificados pela fé e unidos a Cristo. Vamos ler. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Senhor. Ó Pai, nós pedimos pela direção do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo nesse culto. Por favor, Pai, que aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho possam ter um encontro com Cristo definitivo hoje. Pai, aqueles que creem no Teu Evangelho, mas não entendem ainda, Pai, o poder de libertação que Ele tem, que possam ter plena vida em Cristo hoje. Por favor, Pai, capacita a Tua igreja a entender. Usa-nos, Pai. E fala
e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, os versículos primeiro que nós vimos, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós judeus também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados por fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que está acontecendo ali em Gálatas? Os judaizantes estão dizendo, olha, estão querendo acrescentar obras da lei à fé em Cristo. E Paulo está sendo muito firme dizendo, não é possível, porque se nós somos justificados pela fé, as obras da lei, elas não têm utilidade. O argumento de Paulo aqui é basicamente esse, presta atenção. Nós que somos judeus, sendo povo da aliança e tendo a lei conosco o tempo todo, nem mesmo nós fomos tornados justos através dela. Já sabemos então que as obras da lei não justificam o homem. Assim temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Ora, Paulo nos lembra que a única coisa que a lei pode fazer é nos condenar. Sendo a lei santa e perfeita, e nós sendo pecadores, nós não temos condições de alcançar a justificação pela fé. Nós não temos condições de sermos justos pela prática da lei, porque nós somos falhos. Tiago fala, qualquer que guarda a lei mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É o exemplo que nós sempre usamos. Na prisão você vê um assassino, você vê um abusador e você vê um ladrão de galinha. Alguém que roubou uma galinha uma vez para se alimentar, mas ele está lá, ele se tornou criminoso. Por menor que seja o crime dele, ele é tão criminoso como o pior que está lá. E nós somos assim. Talvez você nunca tenha feito nada de muito grave na sua vida. Glória a Deus por isso. Mas a mínima mentira ou o mínimo pecado contra Deus é um pecado contra o Deus Santo. Você é tão culpado como qualquer pessoa. Você é tão necessitado da justiça de Cristo sobre a tua vida como qualquer pessoa. Pense na pior pessoa que você conhece. Você é tão necessitado da graça de Cristo como essa pessoa que você pensou agora. Gálatas fala também, em 3:10, todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nós somos malditos, nós somos condenados. Sem Cristo Jesus, o homem está debaixo de maldição. Então não há como alcançarmos justificação pela lei, pois o mínimo mandamento que quebramos já nos torna condenados e malditos. Deuteronômio 28, o Senhor fala das bênçãos da obediência, das maldições da desobediência ao povo de Israel. É claro que esse texto está demonstrando coisas muito práticas para o povo de Israel que podem ser aplicadas a nós também. Se nós fizermos as coisas certas, as coisas vão dar certo. Deus vai abençoar. Certamente esse texto está falando isso. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. É a lei da colheita. A Bíblia ensina sobre isso. Porém, há um problema. Israel não conseguiu viver à altura dessa lei. Nós também não conseguimos. Muitas vezes nós olhamos para o povo de Israel na Bíblia e pensamos, que povinho, vendo tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres e tão inconstantes. Mas a história de Israel é a história da minha e da sua vida. Nós fomos tirados do Egito, fomos tirados do pecado, por iniciativa de Deus. E mesmo vendo tantas maravilhas, tanta graça na nossa vida, nós continuamos inconstantes. Acho que se tu tirar o agudo, ele melhora. Continuamos inconstantes. Israel é a nossa figura. Nós somos culpados. Sobre nós cabem as maldições da desobediência. Que maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Assim como Israel acabou sendo levado cativo para a Babilônia, como uma das maldições previstas na desobediência, o nosso caminho sem Cristo é o cativeiro eterno. O povo de Israel sempre falhou em guardar a lei.
Por isso você precisa, irmão, aprender a ler a Bíblia da ótica correta. A Bíblia, do início ao fim, ela aponta para Cristo. Ela aponta para o Evangelho. O Espírito Santo foi enviado para testificar a respeito de Cristo. Um culto em que o Espírito Santo atua é um culto onde Cristo está no centro. Ele é o amado. E nós precisamos entender que nós não somos os heróis da Bíblia. Nós somos os pecadores. Nós não somos aqueles perfeitos. Precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós mesmos. Para quê? Para que a gente entenda que a Bíblia apresenta o problema, que nós somos pecadores, injustos, malditos, mas apresenta o Salvador, que é Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho apresenta quem nós somos, pecadores, e apresenta também a graça, Jesus. Certa vez um homem viu um pregador de rua e foi falar com esse pregador. E disse para ele, olha, eu não quero me achegar a Deus como um mendigo. Eu não quero que alguém pague pelos meus pecados. Eu acho que se eu viver à altura do Sermão do Monte e viver à altura dos 10 mandamentos, eu vou entrar no céu. E aí o pregador falou para ele, tá, mas tu vive à altura do Sermão do Monte e à altura dos 10 mandamentos? Olha, pastor, eu tento, né? Não perfeitamente, mas eu tento. Ele falou, bom, você está me dizendo aqui que você não consegue cumprir perfeitamente tudo, mas Tiago fala que aquele que erra em um ponto é culpado de todos, e Gálatas também, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas da lei. Como você pretende, então, se chegar a Deus senão como um mendigo? Aqueles que querem viver pela lei, eles se colocam debaixo da maldição da lei. Você tem duas opções. Se você acha que pode ganhar o favor de Cristo, o favor de Deus, pelo cumprimento perfeito da sua vida, você está se colocando debaixo de maldição. Por isso, mais uma vez, Paulo fala, se alguém prega outro evangelho que não aquele que vos entreguei, seja anátema, seja amaldiçoado, porque ele está negando o sacrifício daquele que se fez maldito por nós. Nossa única esperança é nos colocarmos debaixo do sacrifício de Jesus por nós. Continuando, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado, os judaizantes estavam dizendo justamente isso. Bom, se você está dizendo que a justificação é só pela fé e não pelas obras da lei, então você está dizendo que nós somos salvos no pecado e não importa o que nós fazemos? Não é isso que Paulo está dizendo. E essa acusação dos seus opositores é a mesma acusação que muitas pessoas fazem hoje em dia. Elas vão entender, bom, se a justificação é pela fé, então eu posso ver do jeito que eu quero. Então eu posso continuar no pecado. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Paulo aqui está mostrando, olha, o que acontece é que assim como os gentios são pecadores, nós também somos pecadores. E a única esperança que nós temos é a justificação pela fé. Por quê? O que é a justificação pela fé? É simplesmente crer na obra de Cristo por nós. Nós não estamos aqui falando que nós vamos continuar no pecado. Nós estamos falando que Cristo nos salva do pecado. E não nos deixa no pecado. Veja só Romanos 3:9. Paulo também vai dizer que se conclui, temos nós vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E nós precisamos entender isso, que todos nós estamos debaixo do pecado, e então aplicar essa verdade, que Jesus nos salva do pecado. Nos salva do pecado e não nos deixa no pecado.
E ele continua, se há o caso de Cristo ser ministro do pecado, certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo demonstra que se a justificação pela fé fosse para reedificar o pecado que a lei nos revela, estaríamos transgredindo tanto a lei quanto a nossa fé. Pois se Jesus morreu para nos purificar dos pecados, voltar ao pecado seria uma afronta àquilo que cremos. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo é o pecado. Esse é o que pratica o pecado desde o início, como João fala lá em 1 João 3,8. Em Romanos 6, também Paulo vai falar, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Veja só o que Hernandes Dias Lopes nos ensina. Os falsos mestres haviam pervertido a verdade do evangelho, pois viam a justificação como salvação no pecado e não do pecado. Paulo argumenta que somos justificados em Cristo, ou seja, ligados a Cristo. Em Cristo morremos e ressuscitamos. Em Cristo temos nova vida. É impossível, presta bem atenção nisso, é impossível vivermos no pecado, nós que para ele já morremos. Andamos com a certidão de óbito no bolso. Devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Quando nos unimos a Cristo em sua morte, nossa vida antiga acaba. É ridículo que podemos retornar a ela. Esse argumento de que a justificação pela fé e pela graça somente nos deixa no pecado é geralmente ressoado por aqueles que não nasceram de novo. Porque ninguém tem em si o poder de fazer nascer de novo. Isso é o Espírito Santo que faz em nossas vidas. E não sendo nascidos de novo, essas pessoas pensam que a única coisa que pode lhes ligar e lhes manter numa vida de santidade é a dureza da lei, é o legalismo. Eles não entendem o que Paulo fala aqui em Gálatas 5,18, que se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E o próprio Espírito Santo faz gerar frutos em nós de santidade. Como nós vamos ver lá em Gálatas 5 também. Nós deixamos a lei como um guia que nos levou a Cristo. Chegamos a Cristo e aí vivemos a lei como obediência, mas não mais como procura de favor de Cristo. Hernandes Dias Lopes continua que a justificação pela fé, mesmo sendo essa fé um dom de Deus, vejam, o que temos nós que não temos recebido. Até a fé que precisamos para ser salvo é Deus quem nos dá. Isso, a justificação pela fé não reduz o homem à mera passividade. Não é muito ativa, ele pergunta, a árvore que recebe da terra água e os minerais, bem como a luz e o calor do sol? O mesmo sucede com a fé. É receptiva, mas não passiva. Existe um fruto. Existe uma resposta. E essa resposta é de santidade. Continuando aqui no texto, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Somos unidos em Cristo. Temos essa união mística com Cristo, essa união espiritual com Ele. Em Romanos 7, Paulo, para explicar esse mesmo assunto, faz uma analogia com a mulher viúva que agora está livre para contrair um novo casamento. Da mesma maneira, nós precisamos morrer para a lei para poder viver para Cristo. E nós vivemos nele e ele em nós. E sermos casados com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E nós vivemos, diz Paulo, pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Tudo isso que nós estamos falando é baseado no amor de Deus. O Evangelho é o amor de Deus pelos seus eleitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No momento que você não crê que a graça é suficiente,
você está virando as costas para o amor de Cristo. Você está se rebelando contra o amor eterno de Deus. No momento que você quer comprar sua salvação com obras, no momento que você quer comprar o favor de Deus, você está rejeitando esse amor. João fala que nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. A pergunta que eu faço: você crê nesse amor? Ou você continua buscando comprar o favor de Deus? Você crê que o sacrifício de Cristo é suficiente para te salvar? Ou você continua buscando o legalismo? Calvino vai nos dizer que o amor e a morte de Cristo são os objetos sobre os quais a fé repousa. E não é suficiente contemplar a Cristo como aquele que morreu pela salvação do mundo, se não se experimenta as consequências desta morte e não é capacitado a reivindicá-la como sua própria morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando você contempla Jesus na cruz, você contempla você também na cruz, porque nós somos unidos a Cristo nessa morte. Somos unidos a Cristo no seu sofrimento, na sua morte, para que então nós possamos ter vida. A morte de Cristo é substitutiva, Ele tomou o nosso lugar na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Um dia você lendo, ouvindo o Evangelho, você contemplou Jesus morto na cruz. E com seus olhos espirituais na cruz, você enxergou você mesmo morto na cruz. Você enxergou você morto na morte de Cristo. Porém, ainda vivo. Porque você morreu em Cristo e agora vive em Cristo. Isso é conversão. É você se enxergar crucificado com Cristo. Morto. Morto para todas as coisas deste mundo. Morto para a sua própria vida. E vivo para Deus. Paulo diz, aqui em Gálatas 2:19, que está crucificado com Cristo. Você já foi unido na morte de Cristo? E ele continua: esse viver que tenho em mim, que tenho na carne, né, ou seja, no corpo físico, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse amor é o amor que é vivido em nós. Nós somos um com Cristo. Nós somos dele e ele é nosso. No verso 21, Paulo diz que eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui Paulo dá um golpe fatal nos judaizantes, que queriam trazer toda a lei de Moisés de volta como uma necessidade, como um acréscimo à fé. Qual é a lógica dos judaizantes? E é fácil mostrar a falácia deles. A lógica deles é a seguinte: premissa 1, somos justificados pelas obras da lei. Isso é o que os judaizantes diziam. Ou também pelas obras da lei. Porque eles não negavam a fé, mas eles queriam acrescentar. Mas a premissa que nós temos na Bíblia é que Cristo morreu para nos tornar justos. Bom, então, se somos justificados pelas obras da lei, ou pela lei, e Cristo morreu para nos justificar, então, logo, Cristo morreu em vão. Se Jesus já morreu por nós, na morte dele nós somos tornados justos, crendo na morte dele nós somos justificados, então para que obras da lei? Então, se precisar obras da lei, então Jesus morreu por nada. Nós poderíamos ser justificados pelas obras da lei.
Mas ele fala que o verdadeiro evangelho vai dizer, premissa 1, não podemos ser justificados pelas obras da lei. Como Israel já demonstrou, como nós demonstramos com nossas vidas. Os judeus também precisam da fé em Cristo. Nós não podemos, essa é a premissa principal. E depois Cristo morreu para nos tornar justos. Bom, então, Cristo não morreu em vão. Essa é a diferença entre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho em qualquer circunstância. Qualquer um que quiser acrescentar obras, a fé e a graça, está tornando a morte de Cristo inútil. E esse é o falso evangelho. Como nós já falamos outro dia também, para você reconhecer uma nota falsa, uma cédula falsa de dinheiro, você não precisa dar todas as cédulas falsas. Você estuda apenas a verdadeira. E logo, quando você se deparar com uma falsa, você vai entender que aquela é falsa. A mesma coisa que o evangelho. O evangelho da graça é o verdadeiro evangelho, é o único evangelho que salva. O único evangelho que vem de Deus. Se você se deparar com qualquer outro evangelho que exija qualquer outra coisa de ti que não seja crer em Cristo, abandone essa pregação. É a pregação que condena ao inferno, porque ninguém pode ser justificado. São todos malditos os que estão debaixo da lei. E agora nós podemos, então, nos aprofundar aqui nas coisas que Paulo está nos ensinando. Primeiro, ele fala que não há um justo, nenhum sequer. Ali os versos 15 e 17, aqui do capítulo 2, ele diz, olha, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então ele coloca que os gentios, os não-judeus, são pecadores. E lá no 17 fala, se procurando ser nós, judeus, ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores. Todos são pecadores. Todos. Todos. Romanos 3 diz que não há um justo. Como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos que estamos nesse estado de pecaminosidade, de miserabilidade espiritual, nós não entenderemos que necessitamos de um Salvador. Se nós não entendemos a nossa real natureza, se nós não entendemos o nosso status natural de pecadores, nós não vamos entender nossa necessidade pelo Evangelho. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus falou. Quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua pobreza. Romanos 3, depois você pode ler em casa com calma, nos mostra que todos pecaram e nos deixa de forma clara que todos somos pecadores. E temos nossa capacidade de fazer o bem e escolher a Deus totalmente afetada pelo pecado. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Quando Jesus veio ao mundo, ele está mostrando que o mundo não pode salvar a si mesmo. O ser humano não pode salvar a si mesmo. Essa é a história do Natal. O ser humano não pode se salvar. E quando Jesus morre na cruz, ele está mostrando que não há ninguém bom. Romanos 3, 23 também diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora veja, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se todos pecamos, nós não temos outra esperança, senão a justiça gratuita de Deus, por nós na cruz, em Cristo Jesus. Não temos outra saída. Por isso, nós entendemos por que a justificação é pela fé somente e por que nós necessitamos ser justificados em Cristo somente. A justificação pela fé, nós vemos ali no versículo 16 e 17,
do texto que nós lemos, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, sem mediante a fé, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Justificação pela fé somente significa que somos declarados justos no momento que cremos, que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos tornar justos. O ao contrário de justo é condenado. O contrário de justificação é condenação. Ou seja, nós só podemos ser salvos porque nós cremos naquilo que Jesus fez por nós. Não é que nós somos salvos pela justificação, por crer na justificação pela fé, não é isso, né? Mas a justificação pela fé nos mostra que a única maneira de nos tornarmos justos é crendo que a justiça de Deus ou de Cristo é atribuída a nós. O dilema de Êxodo 34, quando Jesus apresenta, ou quando Deus apresenta o seu nome a Moisés. Ele passa diante de Moisés e diz: Senhor, Senhor, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda não inocenta o culpado. Vocês conseguem entender esse dilema? Como Deus pode perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado e não inocentar o culpado? Deus é bom, Deus é justo. Se Ele é bom, Ele odeia o que é mal. E se Ele é justo, Ele pune o que é injusto. Como então Deus, que é um justo juiz, pode nos perdoar se Ele não inocenta o pecado? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia mesmo nos responde. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Deus não inocentou o culpado. A Deus agradou moê-lo, diz o profeta. Pense naquele criminoso que te deixa irado, que fez tantas coisas erradas que você tem vontade assim de, realmente, como Deus fala, né? De moer. Agora pense em todos os pecados que o ser humano cometeu em toda a história. Todas as atrocidades, todas as injustiças, todos os erros. Tudo isso foi colocado sobre Jesus, para que eu e você pudéssemos ter a justiça dele. Inclusive os teus pecados. E assim, na justificação, o pecado, a nossa injustiça, é atribuída a Jesus, é imputada a Jesus. E a justiça de Jesus é atribuída a nós. Há uma troca. Há uma troca. Talvez você possa estar aí sentado pensando, não, como aquele homem que viu o pregador, eu não quero chegar a Deus como um mendigo. Eu não quero que outra pessoa pague pelos meus erros. Mas é a única coisa que você pode fazer. É crer que alguém morreu pelos seus pecados e que alguém pagou pelos seus erros. Porque se Deus colocar a ira dele sobre ti, a tua condenação é eterna. Nós temos vida eterna porque Jesus se fez pecado por nós e para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. E justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa justificação nós somos reconciliados com o Criador. Agora nós temos paz. O perdão diz, você está livre, você pode ir. Amém. Mas a justificação diz, você é justo, você pode vir. Pela justificação nós podemos nos achegar a Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele não vê mais a nossa injustiça, mas Ele vê a justiça de Cristo em nós. Justificados pela fé, temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais. E aí Paulo fala também em Romanos que eu não me envergonho do Evangelho,
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Que nós estamos vendo, o judeu e o gentil, aquele que não é judeu, precisam dessa justificação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus aplicou justiça ao pecado? Sim. Em Cristo. Por isso, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele não deixou de aplicar a justiça. Ele aplicou em Cristo. E essa é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Como está escrito, o justo viverá por fé. É só a fé que nos justifica, é só a fé que nos torna justos. É só a fé que nos faz viver como pessoas justas. Evangelho, boa notícia aqui, estamos justificados em Cristo. Aqueles que querem ser justificados pelas obras da lei e pregam isso, estão pregando uma má notícia. Que má notícia, terrível. Porque os que se colocam debaixo da lei tornam-se malditos. Mas Jesus morreu por nós e nós somos justificados. Vemos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus morreu pelos meus e pelos teus pecados. Apenas creia nisso. Creia nisso e você será salvo. Evangelho da justiça satisfeita em Cristo. E veja só mais o que Paulo fala também, porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que crer de coração e confessar com os lábios que Cristo é o Senhor será salvo. Mas essa justiça de Cristo imputada a nós, ela é crida no coração. Você apenas verbalizar que crê não é suficiente. Você precisa também confessar. Precisa confessar a respeito da salvação. Mas você precisa crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para te salvar. Por isso nós somos salvos quando abandonamos a justiça própria. No momento que cremos que a justiça de Cristo na cruz é que nos justifica. Quando nós queremos buscar as obras para nos justificar, nós estamos buscando a nossa justiça. Isso é o momento da conversão. Quando nós certamente confessamos pecados pontuais, nós certamente fazemos isso, mas o principal pecado que nós confessamos quando nos convertemos é: Senhor, eu sempre quis ser salvo pela minha justiça. Essa é a principal confissão. Esse é o teu principal pecado. É o orgulho. Você não aceita isso, talvez porque você é orgulhoso. E esse é o pecado que levou o diabo a se rebelar contra Deus, o orgulho. Aquele que peca desde o início é orgulhoso desde o início. E é só orgulho que te mantém de não crer nessa justificação pela fé. É só orgulho que te mantém de não crer que o sacrifício de Cristo é suficiente. E que não há nada que você possa fazer para ser salvo. A justificação, temos que lembrar também que a justificação não é um processo, é uma declaração. Quando você crê, você é declarado justo. É como um casal recém-casado. É um exemplo que eu gosto de usar. No momento da cerimônia, o ministro ou o juiz os declaram marido e mulher. Daquele momento em diante, eles são casados. Uma declaração simples. E depois vai ter os frutos dessa declaração. Vai haver a consumação nas núpcias, vão haver filhos, vão haver outros frutos do casamento. Mas no momento que eles são declarados casados, eles estão casados. E quando Jesus declara que você é justo, você é justo. Se você morrer no seguinte segundo, você está declarado justo. É o ladrão na cruz, ele não teve tempo de mostrar obras e consumar a sua fé com obras, mas ele foi declarado por Cristo justo, porque ele disse: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa justiça foi imputada àquele ladrão na cruz. A justificação tem na morte de Cristo a sua causa meritória, é um mérito de Cristo. Talvez você pense: bom, então eu creio, então eu tenho esse mérito de crer. Não, nem o crer é mérito teu. Você crê no mérito de Cristo. Não existe mérito teu, não existe obra. A fé que você tem é dom de Deus e não vem de homem, para que ninguém se glorie. É nos méritos de Cristo, não na sua fé. A justificação pela fé, a fé é um instrumento.
Porque nós nos apropriamos dessa justificação mediante a fé. Como a árvore que Hernandes Dias Lopes fala, ela recebe dos minerais e da água do solo, ela é ativa, mas é um instrumento. A fé é só um instrumento. Poderosíssimo, poderosíssimo, aliás, mas é um instrumento em que a graça de Deus é operada sobre nossas vidas. E a justificação também, ela tem nas obras a sua consequência óbvia. E essa é a grande diferença que existe entre justificação e santificação. São duas coisas que são inseparáveis. Inseparáveis. Calvino vai dizer que separar justificação e santificação é separar a luz do sol do calor que ele produz. Não há como separar. Se você for justificado, você vai ser santificado. A justificação é uma declaração no tribunal de Deus. E a santificação é uma obra operada pelo Espírito Santo em conjunto com você na sua vida. Por isso, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Por que ninguém verá o Senhor sem a santificação? Porque a santificação é um processo que ocorre na vida das pessoas que são justificadas. Simples. Você foi justificado, você será santificado. William Hendrickson vai dizer que aqui é onde a justificação e a santificação se encontram. As boas obras jamais justificam ninguém. Jamais. Porém, nenhuma pessoa justificada quer viver sem elas. As boas obras não justificam, mas aquele que está justificado e vive em santidade não quer viver sem as boas obras. Não é pelas boas obras, mas é para as boas obras, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, por as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. É impossível você ser justificado e não ser santificado. Lutero disse que a justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja cai ou permanece de pé. E essa foi a grande doutrina que causou a ruptura entre a igreja católica e a igreja protestante. Muitos se dizem protestantes evangélicos, mas você protesta contra o quê? Você sabe? Esse era o protesto de Lutero. Que não somos justificados por obras. E que a santificação não acrescenta nada à justificação. É só um processo que se segue. Os católicos vão crer que você continua sendo justificado através da santificação e recebendo graça através dos sacramentos. Então, você é justificado, porém continua se tornando justo para os católicos. E é interessante que muitos evangélicos que são tão anticatólicos no seu discurso são muito católicos na sua prática. Nunca creram na justificação pela fé somente. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque se você não crê que o sacrifício de Cristo é suficiente, você não é salvo. Você precisa crer que Jesus morreu por você na cruz. E que você está justificado na justiça dele. Somos também unidos a Cristo. A união com Cristo é a relação do crente com Jesus. Ele é nosso e nós somos dele. Ele vive em nós e nós vivemos nele. A união com Cristo é a base da nossa justificação e da nossa santificação. A união do crente com Cristo é o eixo em volta do qual giram todos os outros aspectos da salvação. É nessa união que Deus nos dá segurança de vida, que nos dá segurança da comunhão com Deus. A união com Cristo é resultado da nossa justificação e é a base da nossa justificação. O Espírito Santo aplica os benefícios. Veja bem, o Espírito Santo aplica os benefícios da obra de Cristo em nossas vidas e nos tornamos um com Ele. Na oração sacerdotal, Jesus ora para que nós sejamos um com Deus, assim como Ele é no Pai. Somos unidos. Efésios 5, Paulo compara a nossa união a Cristo de novo com a união do homem com sua esposa. Eis que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Grande é esse mistério.
mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Porque Cristo deixou o trono do lado do Pai e veio se unir à sua noiva, a igreja. Grande é esse mistério. Nós somos unidos em Cristo, ou unidos a Cristo, assim como o marido é unido à sua mulher. Assim como o marido e mulher são uma só carne, nós somos um em Cristo, a igreja e Jesus. Franklin Ferreira nos ensina que nós temos pleno acesso a Deus por estarmos em união com Cristo. Ao resumir a natureza da nossa união com Cristo, devemos destacar os seguintes pontos. Por um lado, estamos em uma união de natureza jurídica ou legal. Deus sempre nos vê em ponto de vista da nossa posição em Cristo, ou seja, somos justificados em Cristo. Somos um com Ele e por isso a justiça dele também pertence a nós. Por isso Deus não olha mais para nossos pecados e a justiça de Cristo foi imputada em nossa conta. De outro lado, estamos em uma união espiritual. Então, ela é legal, jurídica e ela é espiritual. Através do Espírito Santo que habita em nós. Cristo está presente em nós também. A união com Cristo quer dizer que não somos condenados. Nossa união com Cristo é a base de nossa identidade. Sabemos que somos e temos uma base para uma autoestima verdadeira e adequada. E a vitória final de Cristo também será daqueles que estão unidos nele. Nós temos uma união jurídica legal, temos uma união espiritual e temos a vitória final com Cristo. Quantos benefícios dessa união? Uma realidade espiritual que faz parte agora de nossas vidas. Muitos benefícios nós temos. Os que estão em Cristo não são condenados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Como eu falei, o contrário de justificação é condenação. Nós estamos justificados, então não estamos mais condenados. Isso está lá em Romanos 8:1. E aqui eu tenho uma série de slides que eu vou ler o título e vocês vão ler o versículo. Em que temos aplicações de todos os benefícios, ou de alguns dos benefícios da união do crente com Cristo. Os benefícios da tua união com Cristo. Então eu vou ler aqui o título e vocês leem o versículo. Pode ser? Combinados? Os que estão em Cristo são novas criaturas. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Os que estão em Cristo têm o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é deles. Romanos 8:9. Os que estão em Cristo têm pleno acesso a Deus, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso confiança mediante a fé nele. Efésios 3:11 e 12. Os que estão em Cristo recebem bênçãos espirituais. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Efésios 1:3. Os que estão em Cristo têm a ressurreição futura, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Os que estão em Cristo têm segurança do amor baseado em uma aliança eterna, porque eu estou bem certo, nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:8. Os que estão em Cristo são eternamente salvos e têm uma eterna relação com Jesus. Estamos unidos a Cristo. Isso é maravilhoso. Esse é o Evangelho de Deus, o único Evangelho. O Evangelho da graça, que nos torna justificados
E nós cremos nesse evangelho e nos tornamos um com Cristo, salvos para sempre do pecado. E agora quero fazer algumas aplicações aqui para encerrar a nossa pregação. Depois de tudo isso que nós vimos hoje, você deve entender algumas coisas. A palavra de Deus, ela é prática. Todo aquele, né, que ouve o evangelho e depois não a pratica é como um homem que se olhou no espelho e logo se esquece como é. Porque a Bíblia fala que nós somos, mas nós temos que praticar. Agora você ouviu, você creu, agora vamos praticar. Primeiro, você deve entender a miserabilidade de seu estado pecaminoso para entender a necessidade de ser justificado. Se você não entender a gravidade do seu pecado, se você não entender a gravidade da injustiça que há em você, você não vai entender a necessidade de um Salvador. Você sempre tentará ser o seu próprio Salvador. Então, em primeiro lugar, entenda que você é um miserável espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Você quer ser feliz, você quer ser bem-aventurado em Cristo, você precisa entender que você é um miserável, um mendigo. O evangelho, ou evangelismo, na verdade, pregar o evangelho é um mendigo dando pão para outro mendigo. Entenda, você é um miserável espiritual. Entenda que você precisa de um Salvador. Segundo, você precisa crer que a obra de Cristo é suficiente para você ser declarado justo. Pois se você não crê nisso, você não crê no evangelho que justifica. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois o evangelho, ou a justiça de Deus, se revela no evangelho. Então você precisa crer que o sacrifício de Cristo é suficiente. O evangelho é isso, é a boa notícia que Jesus morreu pelos seus pecados. Você entendeu que você é um miserável espiritual? Agora creia que Jesus morreu pelos seus pecados e que o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. E a justiça de Cristo é atribuída a ti e o teu pecado é imputado nele. Creia. Creia e seja salvo. Terceiro, talvez você creia que a obra de Cristo é suficiente. Presta atenção nisso, é importante. Talvez você creia que o evangelho de Cristo, da morte de Cristo na cruz é suficiente, e você crê na sua morte e ressurreição, e você crê que isso te salva, mas por não compreender muito bem a profundidade disso, você ainda continua escravizado por algum tipo de legalismo. E ainda continua querendo comprar a tua salvação. A diferença entre legalismo e moralismo e a verdadeira santificação é que o legalismo e o moralismo, eles querem comprar o favor de Deus através do cumprimento da lei. E a verdadeira santificação, ela é o cumprimento da lei por obediência e gratidão. Você sabe que em Cristo você já é amado o suficiente. Não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar menos. Você já é amado na medida suficiente. Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Você não merece. No momento que você entende isso, você abandona o legalismo. Você abandona o moralismo para viver a santidade verdadeira. Como você pode sondar o seu coração para saber se você tem sido um legalista? Tim Keller dá uma boa dica sobre isso. Ele fala que o legalista, ele sempre olha para esse tipo de pregação como uma afronta. E aquele que é libertino, ele olha para a santidade como uma exigência exagerada. Talvez você tenha sido libertino, talvez você tenha sido legalista. Mas a graça de Cristo nos liberta tanto da religiosidade do legalista, como da irreligiosidade do libertino. Porque a graça de Cristo nos salva do pecado e nos capacita a nos santificar para não viver mais no pecado. Você quer ter plena vida em Cristo. Jesus prometeu vida abundante. E se você já crê nesse evangelho, você precisa crer nos desdobramentos também desse evangelho para a tua vida. Que você já é salvo. Você já é amado o suficiente.
que agora você vai obedecer por gratidão e por obediência. A justificação pela fé, quarto, e a união com Cristo capacitam o cristão para a obediência. Vocês lembram quando Saul veio da guerra com os amalequitas e ele tinha ordem expressa da parte de Deus, através da boca do profeta Samuel, que ele não deveria trazer nenhum despojo de guerra, deveria matar tudo e todos, não trazer nada. E ele ouviu o conselho de trazer alguns gados e algumas ovelhas para fazer um sacrifício a Deus. E Samuel disse: nisto você errou. Nisso tu erraste. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. E o pecado de rebelião é feitiçaria. Por quê? Porque tanto a rebelião como a feitiçaria, elas têm em comum o fato de querer manipular as coisas do jeito que a pessoa quer. E muitas vezes manipulando também o mundo espiritual. Mas se Jesus morreu pelos teus pecados, e se você é salvo pela graça, você está livre para obedecer. Você não precisa mais se preocupar com o sacrifício. O sacrifício está feito. O sacrifício está feito. Você está justificado. Você está unido a Cristo. Eu conheço uma pessoa que tem um filho especial. E essa pessoa é uma pessoa muito capacitada. Uma pessoa crente. Crente. Um dom para ensino maravilhoso, um dom para música maravilhoso. Um dom para evangelismo maravilhoso. E essa pessoa abriu mão de todos os trabalhos na igreja para poder cuidar do seu filho. Que lhe exige 24 horas de atenção. Se essa pessoa não cresce na graça de Deus, ela ficaria maluca. Porque ela continuaria achando que precisaria fazer sacrifícios e precisaria de obras para a salvação. Mas aquele que não cuida da sua própria família, dos seus, como diz Paulo, é pior do que o ímpio. Então ela está livre para obedecer. Ela está livre para obedecer. Por isso, um dos critérios para o presbiterato e o diaconato é que a pessoa tenha a casa em ordem. Porque primeiro precisa obedecer. Deus quer obediência. Cuide do seu casamento. Cuide da sua família. Tenha um casamento saudável. O homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. A mulher seja submissa ao homem. Seja ajudadora de fato. Se você não está obedecendo essas mínimas coisas, você é pior que ímpio. E não adianta fazer isso em nome de sacrifícios pela igreja ou por Deus. Deus odeia isso, Deus odeia. Deus está bravo com você se você faz isso. Isso é rebelião, é feitiçaria. Mas em Cristo você está livre para obedecer, de acordo com aquilo que Deus te capacita e com aquilo que Deus te dá, as circunstâncias. Você é livre. E por último, por sermos perdoados e declarados justos em Cristo, é que podemos adentrar nas portas dos céus. No final do Sermão do Monte, Jesus fala que alguns chegarão e dirão: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos milagres. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós todos que praticai iniquidade. Ora, nós também somos pecadores. Se Deus fosse justamente, ou fosse simplesmente tratar assim a todos: apartai-vos de mim todos que praticai iniquidade, nenhum de nós poderíamos nos chegar a Deus nos céus. Né? Mas o que Jesus está mostrando ali? Jesus está mostrando que essas pessoas, elas creram na justiça própria, elas não creram na justiça de Cristo. Nós fizemos tantas coisas em teu nome, Jesus. Senhor, Senhor, quantas obras fizemos para ti. Apartai-vos, porque vocês não creem na minha justiça. A única coisa que você vai poder dizer quando chegar face a face com o Senhor, depois da sua morte, é dizer: Senhor, eu sou um pecador, redimido pelo teu sangue. Eu fui injusto, mas a morte do teu filho Jesus, me tornou justo. Recebe um pecador.
Stênio Márcios, pastor brasileiro, compositor. Ele compôs uma música chamada Sonho. Deixa eu ler para você aqui. Ele canta, né? Sonhei que eu tinha morrido. Não vou cantar, vou só ler, tá? Não lembro direito de quê, que dá vontade de cantar, né? Vivi frente a um alto e belo portão, com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio. Um anjo saiu para atender. Me disse, pois não. Eu falei que era entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará, com a letra do rei, meu nome com tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei, e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que você viveu? E eu então respondi que sim. Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra? E o anjo, sorrindo, me disse, é verdade. O rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu estava cantando um hino. E que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Que esse seja o evangelho que você crê. E que você seja liberto de todo o falso evangelho em nome de Jesus. Ache salvação em Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque apesar de todas as nossas falhas, Deus, apesar de todos os nossos erros, Tu nos amaste, Pai, com um amor, Senhor, que é imensurável, a ponto de enviar o Seu Filho Jesus para morrer por nós. Por favor, Senhor, por favor, Pai. Continua, Senhor, levando esse evangelho maravilhoso a todos os cantos do mundo, Pai. Usa-nos para isso. Usa-nos para isso, Senhor. Ó, Senhor, continua trabalhando naqueles, Senhor, que ainda estão com o coração duro. Continua, Senhor, trabalhando, Senhor, naqueles que ainda são rebeldes contra o Teu Evangelho, Pai. Aqueles que ainda não entendem a Tua graça, Senhor, e que não querem aceitar, Pai. Por favor, Senhor. Por favor, Deus. Continua santificando a Tua igreja, Pai. E continua glorificando o Teu nome. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.